Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos. Eu não consigo entender como é que Bolsonaro está preso, General Augusto Heleno está preso, Almirante Garnier está preso, General Paulo Sérgio está preso e Mourancia, o vice-presidente, jamais teve sequer uma visitinha cordial da PF, não teve telefone apreendido, jamais foi interrogado. Como é que um vice-general passa no meio de um plano de golpe desse tamanho e não sabe de absolutamente nada, hein? Você já se inscreveu no CL News LLC, o meu canal no YouTube? Por favor, se inscreva, ative o sininho e peça para todo mundo se inscrever. Eu estou tentando recuperar o número de inscritos, que passava de 300 mil quando a plataforma apagou meus canais em março do ano passado. Hoje, 14 de janeiro de 2026, é o Dia do Enfermo, o Dia do Sargento, o Dia Mundial da Lógica, o Dia Internacional da Pipa, o Dia do Treinador de Futebol e o Dia Internacional dos Fanáticos pelos Beatles. Os indicadores financeiros mostram dólar estável com tendência de alta, recuo do euro e da Bolsa de Valores, alta expressiva do Bitcoin, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. O noticiário político-policial começa com a informação na Gazeta do Povo de que a descoberta de novos ilícitos cometidos pelo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é apontada como o principal motivo que levou a Polícia Federal a deflagrar a segunda fase da Operação Compliance Zero, na manhã de hoje, contra pessoas ligadas ao empresário. Foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo estagiário amigo do amigo de meu pai, lá do Sindicato do Crime Organizado, nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Também foram bloqueados 5 bilhões e 700 milhões de reais em bens. Os mandados envolveram entre os alvos os empresários e investidores Nelson Tanuri e João Carlos Mansur, este último ex-CEO da REAG Investimentos, além do cunhado de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel. Na revista Oeste, a notícia de que o cunhado de Vorcaro foi preso. Fabiano Zettel já se preparava para deixar o fazendão. Ele estava de jatinho, com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, da mesma forma que Daniel Vorcaro. A operação mira fundos suspeitos de inflar o patrimônio do banco e investiga ligação com o crime organizado. O jornalista Joaquim Ribeiro informa que o estagiário amigo do amigo de meu pai, apesar do objetivo declarado de recuperar bens e valores desviados, determinou que todo o material apreendido permaneça lacrado e sob custódia do Sindicato do Crime Organizado. A medida impede a PF de acessar os dados extraídos dos celulares de Vorcaro, do pai dele, Henrique Vorcaro, além de Fabiano Zettel, João Mansur, representantes da gestora REAG e do empresário Nelson Tanuri. No Space Liberdade, a constatação óbvia de que, sem acesso imediato aos celulares, a Polícia Federal perderá as provas no caso Master. Pelo visto, a decisão que coloca em risco as provas da PF revela que, nas entranhas do estagiário amigo do amigo de meu pai, onde o sol não nasce, não passa nem sinal de Wi-Fi. E, pelo visto, a medorreia não atinge apenas Mefistófeles, já que a Gazeta do Povo informa que o satânico psicopata golpista, já no segundo dia depois de assumir o plantão no Sindicato do Crime Organizado, instaurou um inquérito para investigar o vazamento de dados de familiares e de meliantes togados que operam no prédio do antigo STF, na Praça dos Três Podres Poderes.
pelo menos 2 dos 11 meliantes togados teriam sido diretamente atingidos, embora a investigação tenha caráter amplo e inclua os dados relacionados aos 11 integrantes do Sindicato do Crime Organizado. A Receita Federal e o COAF teriam sido oficialmente acionados para esclarecer quem acessou as informações protegidas, já que todos os acessos ficam registrados por meio de logs e de senhas internas. A senadora Damares Alves afirmou que a CPMI do INSS irá avançar sobre o caso Master após o recesso, com o depoimento de Daniel Vorcaro. As duas investigações se encontram na apuração de aposentados e de pensionistas que foram lesados por causa de operações de empréstimos consignados dessa instituição. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, está questionando a indicação feita pelo maior ladrão da história do Brasil, do indivíduo que atende pelo nome de Otto Lobo à Comissão de Valores Mobiliários. Ocorre que este Otto Lobo já proferiu decisões favoráveis ao enroladíssimo Banco Master, alvo de investigação da Polícia Federal pela venda de carteiras de crédito fraudulentas no valor de 12 bilhões de reais ao Banco de Brasília, entre outras safadezas. E mais um rato se prepara para saltar do navio. A Gazeta do Povo informa que desta vez é o corrupto energúmeno que bate ponto na Fazenda, que diz que cai fora ainda este mês e que vai tentar emplacar no lugar dele o atual secretário executivo Dário Durigan. Ainda não se sabe se a besta quadrada pretende participar ou da campanha à reeleição do Petralha ou vai disputar algum cargo eletivo pelo estado de São Paulo. Na Gazeta Brasil, a informação de que a defesa do presidente Jair Highlander Bolsonaro apresentou ao Sindicato do Crime Organizado um novo pedido para que a pena seja convertida em prisão domiciliar, agora com base no princípio da isonomia jurídica, citando como referência a decisão do satânico psicopata golpista e assassino que autorizou a prisão domiciliar do ex-presidente Fernando Collor, em razão da idade avançada e dos problemas de saúde dele. Na petição, a defesa argumenta que Jair Highlander Bolsonaro enfrenta uma condição de saúde vulnerável e que o ambiente da Superintendência da Gestapo Federal, onde ele se encontra detido, seria incompatível com a dignidade humana. Segundo os advogados, assim como no caso de Collor, que está em tratamento da doença de Parkinson há cerca de 6 anos, o risco de quedas e a necessidade de cuidados contínuos justificariam a adoção de um regime mais brando. O Banco Central diz haver mais de 10 bilhões de reais esquecidos em instituições financeiras. Os dados consolidados até novembro de 2025 mostram que 49.310.000 pessoas físicas têm direito a receber 7 bilhões e 800 milhões de reais, enquanto 2 bilhões e 220 milhões de reais faltam ser devolvidos a 4 milhões e 960 mil empresas. O Canadá e os Emirados Árabes devem iniciar negociações, segundo informações do ministro do Comércio canadense. O acordo de livre comércio faz parte de uma tentativa do governo do Canadá de desviar as exportações dos Estados Unidos por causa das tarifas impostas por Donald Trump. A Argentina encerrou 2025 com a menor inflação em 8 anos, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística e Censos. De acordo com os dados oficiais, a taxa de inflação anual registrada em 2025 ficou em 31,5%. E eu, mais uma vez, peço licença para falar com você sobre a necessidade de ajuda, né? O constrangimento é muito grande, mas eu só posso fazer isso. Eu só posso pedir diretamente a você que contribua com o que puder, não importa o valor. R$1, R$2, R$5, R$10, R$20, não interessa. Eu sugiro que você estabeleça uma rotina informal com uma regularidade que será determinada por você mesmo. Pode ser semanalmente, a cada 10 dias, a cada quinzena. Veja só,
O número de netespectadores que me acompanha, que elogia o meu trabalho e que compartilha o que eu faço é bastante expressivo e continua crescendo muito. E eu agradeço a Deus e a cada um por isso. Mas, infelizmente, são poucos os que efetivamente contribuem. É por isso que eu lhe peço o favor de fazer o esforço de procurar se comprometer a me enviar uma ajudinha, de qualquer valor, regularmente, seja semanalmente, a cada 10 dias, a cada 15 dias. O importante aqui não é tanto o valor, é o número de contribuintes e a regularidade, a constância, para que eu tenha um mínimo de previsibilidade e eu possa reconstruir a minha equipe e melhorar a abrangência do meu NetJornal. Eu mais uma vez agradeço a sua atenção e peço desculpas por essa chateação de ficar pedindo ajuda, mas o fato é que, sem a sua colaboração essencial, eu não poderei seguir adiante, mesmo porque quando o CL News foi criado há 5 anos, eu avisei claramente que eu não teria como desempenhar essa tarefa sem a ajuda de todos, sem a ajuda de cada um. Os caminhoneiros estão esperando até 24 horas para atravessar a ponte Brasil-Paraguai. As primeiras semanas de funcionamento parcial da Ponte da Integração, que liga as cidades de Foz do Iguaçu, no Fazendão, e Presidente Franco, no Paraguai, têm sido marcadas por dificuldades operacionais, problemas estruturais nos prédios das aduanas e longas esperas enfrentadas por caminhoneiros que utilizam a nova rota para atravessar a fronteira. O Conselho Nacional de Justiça decidiu limitar a transparência e restringiu o acesso aos supersalários dos cartorários. A medida foi formalizada por uma resolução assinada pelo presidente do órgão, Carmen Miranda, no fim de dezembro de 2025, e muda regras que vinham sendo adotadas há mais de uma década. O INSS retomou o pagamento de bônus aos servidores para reduzir a fila de acesso aos benefícios, que hoje atinge quase 3 milhões de pedidos em todo o Fazendão. A medida faz parte da nova versão do Programa de Gerenciamento de Benefícios, que cria um cadastro nacional unificado para processos como aposentadorias, auxílios-doença e reavaliação do benefício de prestação continuada, pago a idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência e de baixa renda. Um foguete que levava satélites brasileiros sumiu após o lançamento na Índia. Pouco mais de 6 minutos depois do lançamento, foi identificada uma falha no terceiro dos 4 estágios do foguete. Um astronauta japonês mostrou a aurora boreal vista da Estação Espacial Internacional. Kimiya Yui mostrou o fenômeno do ponto de vista dele observado de fora da ISS. Arqueólogos encontraram um anel romano de ouro no noroeste da Bulgária. O anel de ouro, com cerca de 2.000 anos, foi achado nas ruínas da antiga cidade romana de Bonônia e indica status e costumes amorosos daquela época. No Irã, a situação se deteriora a cada minuto que passa e, segundo o Space Liberdade, os Estados Unidos poderão realizar uma intervenção militar no Irã nas próximas 24 horas, citando informações da agência Reuters. O jornalista Jim Ferguson informa que as bases norte-americanas estão sendo esvaziadas silenciosamente. Ele cita relatos que indicam que o pessoal dos Estados Unidos está sendo orientado a deixar a base aérea de Al-Udeid, lá no Catar, o maior centro militar norte-americano no Oriente Médio, ainda hoje à noite. Essa base abriga cerca de 10.000 militares dos Estados Unidos. É a mesma base que o Irã atacou após os ataques anteriores dos Estados Unidos à infraestrutura nuclear iraniana. Nenhum comunicado da embaixada, nenhuma negativa, nenhuma garantia. É assim que essa fase geralmente funciona. Antes de toda grande escalada, o padrão é o mesmo. Retiradas silenciosas, ativos protegidos são movidos e depois o mundo descobre o motivo. O Irã já alertou os países do Golfo que as bases norte-americanas se tornariam alvos caso Teherã seja atingido. Nada aconteceu ainda, mas o tabuleiro de xadrez está sendo rearranjado. Quando centros militares começam a esvaziar,
significa que as pessoas que mais sabem estão se preparando para o que pode vir em seguida. Enquanto isso, a revista Oeste informa que um hospital no Irã recebeu mais de 400 pacientes feridos na cabeça e nos olhos. Segundo os médicos, os ferimentos indicam um padrão de violência policial contra os manifestantes. No portal Conservatism and Elegance, da Thazy Smith, a informação de que as forças da República Islâmica foram flagradas atirando pelas costas em manifestantes enquanto eles fugiam. Disparos com munição real contra civis iranianos desarmados que tentavam escapar. O Space Liberdade traz a informação de que o Departamento de Estado norte-americano disse que os vistos congelados de 75 países, inclusive o Brasil, são apenas os de imigração, sendo mantidos os vistos de turista. O motivo seria que os imigrantes estão recebendo benefícios sociais dos Estados Unidos indevidamente. Bill e Hillary Clinton se recusaram a testemunhar no Congresso norte-americano sobre o caso Epstein. Em agosto do ano passado, o Comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos havia intimado o Departamento de Justiça e ex-autoridades dos partidos republicano, do presidente Donald Trump, e democrata, incluindo o casal Clinton, para obter informações sobre o caso de Epstein, que, segundo se informa, teria cometido suicídio na prisão em 2019, enquanto aguardava julgamento por um esquema de tráfico sexual. Informação que é objeto de controvérsias até hoje. A Venezuela está dizendo que 400 presos políticos foram libertados. Uma ONG fala em 57 solturas apenas. As organizações, de qualquer forma, criticam a lentidão do processo e a falta de informações. No Space Liberdade, uma postagem dá conta de que Delcy Rodrigues, a vice de Maduro e presidente interina, anunciou há pouco que mandou soltar centenas de presos políticos. Na Gazeta Brasil, a informação de que a Venezuela liberou o acesso à plataforma X de Elon Musk depois de mais de um ano de bloqueio, na esteira da queda de Maduro. Agora, bacaninha mesmo é a notícia do Space Liberdade, de que Joesley Batista fez um voo privado e se reúne com ninguém menos do que Delcy Rodrigues, a vice do narcoditador Maduro, em Caracas. O jornalista Joaquim Ribeiro foi mais específico e disse que o encontro reservado dessa dupla indutora de vômito ocorreu na última sexta-feira, 9 de janeiro. O Papa Leão XIV realizará consistórios extraordinários anualmente para ouvir os cardeais. Os consistórios são assembleias solenes, públicas ou secretas do Papa com o Colégio de Cardeais para discutir assuntos vitais da Igreja Católica, como a criação de novos cardeais, canonizações e governo, tendo raízes no Conselho Privado de Imperadores Romanos. Os consistórios se dividem em ordinários, para assuntos regulares, e extraordinários, para questões graves. Segundo o Código de Direito Canônico, os cardeais têm duas grandes funções: escolher um novo Papa quando a sé apostólica está vacante e prestar auxílio ao Romano Pontífice na solicitude cotidiana da Igreja Universal. Neste dia 14 de janeiro, em 1539, a Espanha anexava Cuba. Em 1784, os Estados Unidos ratificavam um tratado de paz assinado em Paris no ano anterior com a Inglaterra, encerrando a Revolução Norte-Americana. Em 1827, a Rússia reconhecia a independência do Brasil. Em 1914, o industrial norte-americano Henry Ford anunciava um novo sistema na linha de montagem que reduzia de 12 horas e meia para 93 minutos o tempo de produção de um carro. Em 1953, Josip Broz Tito era eleito primeiro presidente da Iugoslávia. Em 1957, o governo brasileiro enviava tropas para o Canal de Suez, reforçando o pessoal militar da ONU que ocupava o canal e permanecendo durante 10 anos naquela região.
Em 1973 ocorria a transmissão ao vivo via satélite do concerto de Elvis Presley, Aloha from Hawaii, via satellite. A transmissão realizada por um animador individual com a maior audiência na história da televisão. Em 2005, a sonda espacial Cassini-Huygens pousava em Titã, o maior satélite de Saturno. E em 2021, durante a fraudemia de peste chinesa, faltavam cilindros de oxigênio em Manaus e os hospitais entravam em colapso. Ao final de mais esta edição, eu aproveito para agradecer a você, lembrando que os números do Pix estão aí, ao meu lado, como sempre, porque a sua ajuda constante e de qualquer valor é fundamental para a continuação desse projeto jornalístico. No canal do YouTube você pode acompanhar o Jornal dos Jornais, que vai ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode fazer o mesmo pelo meu website. Acesse a qualquer hora e guarde o link clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. E aqui vai um forte abraço para os meus quase vizinhos Antônio Carlos Ottaviani, aqui de Orlando, na Flórida, e Paulo Fernando da Silva Alves, também aqui dos Estados Unidos. Para a Maria Lucy Salles Santos, Edilma Campos, Zelda Maria Vivan, Nelson Luiz Pereira, a minha amiga Alcione Maria Montandon, Eliana Camilo Alves, de São José dos Campos, em São Paulo, Evandro de Souza Gomes, Mutaguti, Araci Almeida Matos, Silveira Farias, Sueli da Costa Alves e para o Arlindo Vargas da Silva. E mais uma coisinha. É sempre bom lembrar o que Eurípides, um dos 3 grandes dramaturgos da tragédia grega clássica, disse certa vez: não dizer o que pensa, esta é a condição de um escravo. Até a próxima.